Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para falar um pouquinho dentro da disciplina Anfíbios e sua importância em estudos de impacto ambiental. Nós vamos falar sobre bioacústica, tá? Eh, Lá no cronograma da disciplina vocês perceberam que estava descrito interações ecológicas intra e interespecíficas. Eh, Eu resolvi tratar um pouquinho sobre a bioacústica um pouco mais aplicada à consultoria ambiental. Evidentemente que nós vamos falar sim sobre interações ecológicas dentro da aula, mas vocês vão perceber que eu optei para trazer algo um pouco mais direcionado, focado para a consultoria ambiental do que elaborar uma aula muito longa sobre focado em aspectos ecológicos, interações inter e interespecíficas, tá bom? Gostaria de agradecer ao professor William pelo convite, né? Nós somos contemporâneos lá na época do doutorado, envolvemos no mesmo programa de pós-graduação lá na Unicamp, né? Temos alguns campos aí ao longo da carreira até aqui e fica aqui meu registro, meu agradecimento, tá bom? Então, bora para a aula, pessoal. Bem, a bioacústica é um ramo dentro da biologia assim novo, recente aí, começou, vamos dizer assim, na década de 60, 70, ganhar corpo e hoje se estabelece aí com um ramo dentro da biologia muito importante, porque estamos descobrindo muitas coisas, tá bom? Então, ela pode ter vários enfoques e evidentemente sempre ali dialogando com a física do som, né, que é uma questão mais técnica dentro dos conceitos físicos, das propriedades acústicas, né, desses cantos, dos animais que nós estamos analisando. Mas dentro da biologia, a bioacústica pode ter diversas abordagens, tá bom? Comportamental, comportamental e ecológica, assim, quando você vai entender como esses sons emitidos interagem ali com os machos e fêmeas coespecíficos ou até mesmo de outras espécies, além de tentar entender como esse som se propaga ali no meio ambiente, mata fechada, ambiente aberto, enfim, dá esse enfoque que é muito interessante, tá? Um enfoque evolutivo, porque aí como você vai tentar incorporar os caracteres acústicos na filogenia, você vai entender um pouco a trajetória, como foi a evolução dos caracteres acústicos ao longo do tempo, utilizando uma filogenia costumeiramente de base genética, tá? Com marcadores mitocondriais, nucleares, enfim, dá para você entender se determinado caráter, por exemplo, frequência dominante, ele sofreu uma seleção natural mais próximo dos ramos terminais, mais próximo da topologia, foi recente, ou se foi algo mais próximo à raiz, dentro da filogenia que você está utilizando, enfim, para você entender, traçar aí como foi a evolução dos caracteres acústicos. Eu fiz isso durante o doutorado com um grupo aí, com um gênero pseudopolodícodo, ficou muito bacana. Evidentemente também você pode dar um enfoque fisiológico, tá bom? Aí é metabolismo, quanto que o macho depende de energia para cantar, para atrair a fêmea e quanto que isso dá algum tipo de retorno, quanto de energia que ele gasta e de outros enfoques também, tá bom? E aqui na nossa aula nós vamos nos atentar a esse aqui, ó, ao enfoque taxonômico, né, que nós utilizamos esse canto para a identificação das espécies, tá? Principalmente aí do grupo dos anuros anfíbios, né? Não sei se eu não falei para vocês aqui, mas temos aqui nosso tocador de banjo, que ele vai acompanhar a nossa aula aí ao longo até o final tocando o banjo dele, beleza, pessoal? Ah, uma dica, esse aqui é um livro, bibliografia básica, da disciplina, tá? O livrinho aí do Wells, livrinho assim, de forma gentil, né? Um livro muito importante aí, bibliografia básica,
essencial para quem quer entender um pouquinho mais os anfíbios, tá? E voltando um pouquinho mais para bioacústica, esse aqui é um livro importantíssimo. Eu acredito que os dois são franceses, não tenho muita certeza. O Gerhard e o Huber, tá? Aí vai falar um pouquinho mais de comunicação acústica de insetos e anuros anfíbios, tá bom? Bem, como eu disse, a bioacústica ela evoluiu muito com o avanço tecnológico, tá? Hoje é muito mais fácil você desenvolver estudos bioacústicos quando comparamos a década de 60, 70, né? Que o momento era outro, né? O equipamento que você tinha para captação e análise do som era outro, era muito mais difícil, muito mais pesados. Os processos de análise de som, eles eram mais difíceis, mais penosos, mais complicado ali de se realizar, tá? Mas vou dar um breve histórico para vocês, antes de já falar que ele era difícil, mas temos que registrar aqui, né, os avanços, dado o momento histórico, quem que começou com tudo isso, essa história de estudar som de bicho, né, som dos animais, aves, anfíbios, enfim, mamíferos. Foi um sujeito chamado Hercule Florence, não sei se meu francês está muito bom, mas para o nosso idioma aí, o Hercule Florence, tá? Ele é considerado o pai da bioacústica. Ele, um francês, né, que coincidentemente ele morou boa parte da vida em Campinas, perto de São Paulo, tá? Um inventor, enfim, o cara importante aí para a imprensa, inventou várias coisas, o cara é muito à frente do seu tempo, né? E ele foi vanguarda aí no estudo dos sons. Ele desenvolveu um método chamado zoofonia. Esse aqui é um livro do Jacques Villard, outro cara importantíssimo aí para a bioacústica brasileira, um francês também, mas que veio cedo para o Brasil aí. Foi professor da Unicamp e formou aí uma escola de pessoas que trabalham com bioacústica até hoje, tá bom? E ele escreveu esse livro sobre a zoofonia de Hercule Florence. Basicamente, esse sujeito aí, o Florence, ele pegava os sons, ele ouvia, né? E transcrevia isso para uma partitura musical, sabe? Utilizava as notas e colocava isso em partituras, como vocês podem notar aqui, ó. Aqui seria um canto, descrição de um canto dele, com base em notas musicais. Esse, um outro, 4 cantos aqui, tá bom? E, enfim, foi a primeira técnica assim que alguém utilizou, que se é conhecido, né, para descrever um canto, né? Mas aí, ao longo do tempo, isso foi se aprimorando. Esse método dele das partituras musicais, enfim, da zoofonia, não pegou muito, as pessoas não utilizaram, porque logo veio o desenvolvimento tecnológico, o surgimento dos gravadores, aí técnicas para análise de som. Então essa técnica ficou, da zoofonia do Hercule Florence ficou um pouquinho de lado, tá? E aí, para vocês terem uma ideia, estudos, né, lá de 1956, o Che, esse aqui, estudo de 1973, os cantos eram descritos bem brevemente, tá? Porque era muito difícil você fazer análises quantitativas, então eles escreviam qualitativamente os cantos, até o ponto de se utilizar, aqui estou destacando, ó, onomatopeias. Não sei se alguém já ouviu aqui o canto de Dermatonotus milleri. O bicho canta lá "baa", e foi isso exatamente que o Che aqui em 1956 utilizou para dar alguma noção ali, para descrever. Era o que tinha, né? Não tinha um ferramental ali para você captar e analisar e descrever esse canto, então foi como eles escolheram escrever esses cantos. Aqui só uma curiosidade, para vocês terem uma ideia aí da importância do Hercule Florence. Nós homenageamos em 2018, descrever essa espécie aí, Pseudopaludicula florencei, tá? Uma singela homenagem, reconhecendo o papel desse pesquisador aí na história da bioacústica, tá bom? Bem, como eu disse, o avanço tecnológico ele trouxe muitos benefícios, né? O principal, pessoal, é a diminuição, assim, principal em termos do quanto que era desgastoso. Você imagina aí gravadores pesando mais de 5, enfim, agora eu não vou saber muito, mas juntando com o rolo, sei lá, deve dar 5, 10 quilos de
de equipamento ou até menos. Ah, isso levando isso para uma mata ou até mesmo para um morro acima, imagina, transporte e manejo em campo era bem difícil, tá? Eh, com a revolução digital, né, não precisamos mais de fita magnéticas ou desses rolos serem digitalizados, que era um trabalho bem difícil de ser realizado, né? Difícil no sentido de demandava muito tempo, enfim, muito cuidado com esses rolos. E se diminui os custos, né, de gravação e aumentou, é claro que a gravação digital ela aumenta a fidelidade do que você está captando ali, né? A melhoria subiu muito nas gravações, tá? E houve também a facilidade de armazenamento dos arquivos em formatos digitais. Hoje você tem gigas e gigas num cartão de memória. Antes você tinha rolos e rolos e mais rolos e que não sei lá quantos gigas isso geraria, tá bom? E uma maior praticidade no momento das análises acústicas. Hoje os programas são fantásticos, assim, é muito mais fácil você manusear. Mas também temos desafios, né? Dentro da bioacústica, por mais que tenha um trabalho, vou mostrar um trabalho aqui que tenta homogeneizar, padronizar, né, as terminologias utilizadas na bioacústica, mas pesquisadores eles adotam diferentes, né, terminologias durante as suas análises, seus artigos ali, isso dificulta um pouquinho a comparação, né? E claro que padronizar as terminologias é fundamental para quando você quer comparar taxonomicamente as espécies, ok? Bem, como eu falei que nós vamos dar um enfoque aqui na taxonomia, assim, saiu, embora é bom se dizer isso, embora haja outros artigos que vieram antes, né, desses outros, desse daqui, esse artigo aqui ele é muito importante porque ele une, né? Ele faz um aglomerado dos artigos, de fato é uma monografia muito importante que traz um trabalho só muito, mas ele é muito denso e muito importante porque ele é muito prático. Ele é meio que um roteiro de como se utilizar a bioacústica em estudos taxonômicos de anuros, tá? Então, vem desde teoria, terminologia, métodos e recomendações para a prática, né? Então, aí um artigo eu utilizei aqui em alguns momentos da preparação da aula, mas um paper que eu recomendo quem quiser aprofundar nos estudos de bioacústica, utilizar esse paper bem bacana, tá bom? Temos aqui alguns brasileiros, né? A maioria, enfim, tem muitos alemães, mas tem o professor Luiz Felipe Toledo, da Unicamp, tem o professor Célio Haddad, da Unesp Rio Claro, tá bom? Bem, o repertório acústico de Anuros, pessoal, agora vamos falar um pouquinho mais sobre bioacústica, né? Passamos um histórico, os benefícios que a revolução digital trouxe, que estabeleceu a bioacústica como um ramo dentro das ciências biológicas, um ramo muito forte, muito presente, que ainda vai se desenvolver muito, tá bom? Esse estudo dos sons dos animais, não só dos animais, mas também estamos estudando plantas, enfim, outros grupos, né, taxonômicos. A bioacústica também está avançando, tá se aprofundando nisso. Mas vamos agora focar um pouquinho mais na teoria, algumas definições que eu vou tentar ser mais prático para não ficar algo maçante, tá bom? Ah, o repertório acústico de Anuros, como eu disse, ele é muito amplo. Ele tem 14 tipos de cantos, até o momento definidos, tá? E esses 14 tipos de cantos, eles ficam dentro, eles são incorporados, né? Eles são colocados dentro de 4 grandes categorias, tá? Ele que vai dizer assim, em que contexto que ele está sendo emitido esse som. Um contexto de reprodução, em interações agressivas, tá? De defesa, né? De predador, enfim, ou até mesmo aí um tipo de canto que descobriu recentemente, sons que são emitidos durante a alimentação, tá bom? Então temos 14 tipos de canto. Aqui uma Medusa burmeister, tá? Maravilhoso aí. Provavelmente algum de vocês já devem ter ouvido aí ou
topado aí nos trabalhos de campo, enfim, um bicho maravilhoso. Ah, mas aqui tem todos os tipos de canto, pessoal. É claro que está bem pequenininho, mas eu só queria que vocês tivessem uma ideia, né? Essa aqui é uma tabela daquele artigo que eu falei, tá bom? Do Collor et al., 2017. Essa tabela foi, na verdade, em Toledo, um trabalho do Luiz Felipe Toledo e colaboradores em 2015, que estabeleceu esses tipos, essa classificação, né? E aí Collor e os colaboradores, inclusive o Felipe Toledo, trouxeram nesse trabalho, né, para ficar algo mais sucinto e definido nesse importante artigo. Então temos aqui os tipos de canto, né? Canto advertisement call, que é o canto de anúncio, que nós falamos em português, tá? Ou o coachar de anúncio, enfim. E aqui todos eu não vou falar cada um para vocês, mas temos aqui no contexto de reprodução, tá bom? Em contexto de relações agressivas, né? Interações agressivas, territorial, de encontro, de luta, enfim, defensivo, distress call, enfim, e feeding, né, de alimentação, mas aqui tem nessa outra coluna algumas recomendações para o uso em taxonomia, e aqui o canto de anúncio é a mais recomendada, eu vou falar isso mais para frente, tá bom? A dificuldade de você ouvir esse canto lá no campo e logo não ouve, você não vai conseguir gravar, então de ouvir e gravar esse canto, o canto de anúncio é um dos mais fáceis, né? Outros são muito mais raros de você encontrar, tá bom? E a pressão seletiva que está envolvida, enfim, recomendo que vocês leiam aqui com calma nesse artigo depois. E o que nós vamos focar aqui, pessoal, o canto de anúncio, tá? O advertisement call. Para vocês terem uma ideia, só um panorama para você como que é amplo, né, o tipo de canto, que uma mesma espécie pode emitir vários tipos de canto. Esse aqui é o canto de anúncio de Pithecopus azureus, tá? Vocês podem notar aqui, ao longo da aula eu vou mostrando os cantos e vou dizendo algumas características, né, definindo aí uns caracteres para vocês terem uma ideia. Isso aqui, pessoal, é um canto pulsado, tá? Um canto pulsado que nós temos uma nota principal aqui. Isso aqui é o oscilograma, tá? Mostrando aqui com alta definição os aspectos temporais do canto, e aqui o áudio espectrograma, né, mostrando os aspectos espectrais, porque isso é um pouco mais de física do som, né? Tem dois domínios um som, o domínio temporal e o domínio espectral. O domínio temporal nós costumamos utilizar o oscilograma para se analisar, enfim, ele é mais fidedigno. E para se analisar o domínio espectral, nós utilizamos a frequência, né, que esse canto está sendo emitido, nós utilizamos o áudio espectrograma, tá? Isso é muito importante aí dentro da bioacústica, tá? Então nós temos aqui, isso que é o mesmo canto, tá bom? Só que aqui está o oscilograma e aqui o áudio espectrograma. Vocês podem notar aqui 3 pulsos formando uma nota, tá bom? E aqui um pulso isolado que a espécie ela emite, tá? E aqui em cima, pessoal, nós temos 2 cantos de anúncio, tá? Esse primeiro aqui que vocês vão ouvir daqui a pouco e esse segundo. Aqui é um zoom desse primeiro, tá? Ok? Só para vocês terem isso em mente, tá? Então aqui o canto 0,2 a 0,8, então duração aí de 0,06 segundos, tá bom? E aqui a frequência, mais ou menos a frequência dominante. A frequência dominante sempre ela vai estar registrada com uma coloração mais escura, mais avermelhada, tá bom? Mais quente. Então ela podemos dizer que a frequência dominante está um pouco acima de 2 kHz aqui, tá bom? Ou 2000 Hz, dependendo da unidade que você utiliza. Mas aqui na figura está 2 kHz, tá bom? Assim que se analisa uma figura sonora que vocês vão se deparar aí nos estudos de descrição de espécies, enfim. Então, descrições de canto, né? Então, assim que você analisa. Retomando, aqui o oscilograma, tá bom? Forma de onda. E aqui acima temos o áudio espectrograma mostrando o domínio espectral do canto de Pithecopus azureus, tá bom?
E agora eu vou tocar o canto para vocês ouvirem, porque uma aula de bioacústica tem que ter som, né? Conseguiram ouvir? Eu fiz o teste aqui e deu certo, ó. Então, primeiro toca esse, depois vem o canto seguinte, ó. Certo? Então, é uma representação gráfica do som, que esse canto de anúncio, né? Esse canto de anúncio de Pithecopus azureus. E agora nós vamos para o canto agressivo, né, que nós vamos, e aí é num outro contexto, quando ele é emitido quando um macho se irrita ali, ele quer sinalizar para o outro que aquele sítio de vocalização já está ocupado, ou que ele não está contente com a sua presença, que está se aproximando demais, e então ele emite esses cantos agressivos para sinalizar o seu descontentamento, que ele não está feliz ali com a presença de um outro macho específico, tá bom? Ou algum outro macho. Olha, eu vou colocar para vocês. Vou colocar mais uma vez. Conseguiram perceber que é um canto mais longo, né? Até mesmo aqui nós temos dois, né? Esse 1 e 2. O primeiro e o segundo canto agressivo, né? Cada um sendo um canto agressivo, então temos dois, ok? E aqui um zoom, né, de um deles, mostrando, olha quanto tem muito mais pulsos, é uma outra formação, é um outro arranjo, né, do canto, né? Temos muito mais pulsos, ele é muito mais longo, olha aí, chegando a 0.35, o anterior tinha 0.06 segundos, esse tem 0,35 segundos, 0.35 segundos, tá bom? A frequência dominante, podemos dizer que é semelhante, mas tem aqui ele é um pouco mais, menor, mas aqui já chega aos 2 kHz, tá bom? Então, essa parte aqui, tem como você, no campo, definir ali para captar corretamente a amplitude, mas aqui há uma padronização só, tá? Isso aqui é uma padronização do programa, não quer dizer que tem 0 decibéis aqui, tá? Ele só é uma padronização de 0 a menos 35 para mostrar que nas cores mais quentes há mais energia, né? Há mais decibéis, e nas cores mais frias, né? Do azul escuro até o azul claro, até o branco, há menos energia concentrada no canto, como vocês podem notar aqui nas partes mais extremas do pulso, tá bom? Então, a principal frequência ali que contém maior energia, desculpe, está aqui nas cores mais quentes, ok? Tocou de novo. Bem, nos estudos de consultoria ambiental aí que vocês vão realizar ao longo da carreira de vocês, caso vocês sigam, vocês nessa área, vocês vão utilizar mais o canto de anúncio, que é aquele primeiro que eu mostrei, aquele cantinho um pouco mais curto no caso de Pithecopus azureus, tá bom? Por quê? Deixa eu voltar a ativar o meu contador, porque, como eu já disse anteriormente, os machos emitem esse tipo de canto para atrair as fêmeas coespecíficas para reprodução, né? As fêmeas da sua própria espécie, né? Então o Pithecopus azureus vai lá e emite esse canto para atrair a fêmea de Pithecopus azureus para a reprodução. Mas também esse canto ele ajuda a sinalizar aos outros machos coespecíficos a ocupação de um sítio de vocalização, né? Para os machos vizinhos que estão ali. Um sítio de vocalização é um lugar onde que o macho está cantando, ele ocupa que... Desculpa o despertador aqui, já desativei. Ele ocupa para atrair e emitir o seu som, o seu canto, né, para atração da fêmea, tá bom? E embora haja exceções, que eu vou dizer mais nos slides mais para frente, esse canto ele é espécie específico, tá bom? O que significa isso? Cada espécie possui o seu próprio tipo de canto. Quando nós adentramos a diversidade críptica, que eu vou falar mais para frente, isso, como eu disse, há exceções, né? Nem sempre é assim, mas podemos que há
geralmente, né, o canto, cada espécie possui o seu canto específico de anúncio, que vai atrair a sua fêmea específica, tá bom? Então, por isso que ele, sabendo o canto de uma espécie, você pode identificá-la com base nisso, tá bom? E é um canto de anúncio fácil de gravar, como eu disse, um dos mais fáceis, né? Quando você vai para o campo, ele é o principal canto emitido aí durante as estações reprodutivas, tá? E ele é por conta disso, ele é mais confiável para a identificação das espécies. Agora, pessoal, o que que eu quero aqui para vocês é mostrar alguns tipos de cantos, algumas variações, um canto tonal, um canto pulsado, um canto com uma nota única, um canto com várias notas, um canto com uma série de notas, enfim, isso varia bastante, que em uma aula eu não conseguiria mostrar o, a quantidade de tipos de canto de anúncio que existem dentro de lição-fíbia, né? Mas enfim, de anura, né? Mas eu fiz um recorte aqui, vou mostrar basicamente alguns tipos principais, né? Nós temos aqui um tipo que é o canto tonal, que é esse canto que vocês podem notar aqui, ó, que tem a ausência de uma estrutura pulsátil, uma estrutura que tenha pulsos, né? Definição de pulso é uma oscilação completa, oscilação de 100% da amplitude. Amplitude é o que, pessoal? Aqui, ó, sempre quando vamos falar do domínio temporal sobre amplitude, aqui nós vamos ver no oscilograma, tá? Uma oscilação completa de 100%, vocês vão observar no cantos pulsados, é quando há unidades aqui definidas e são separadas por intervalos de silêncio. Daqui a pouco vai ficar mais claro isso. Então, o canto tonal não tem isso. Ele tem essa, embora haja uma oscilação de amplitude aqui, vocês podem notar que tem um acréscimo, ele vai crescendo e depois ocorre um decréscimo, novamente um acréscimo, decréscimo, e então há oscilações na amplitude, certo? Mas não tem a formação de pulsos, né? Uma estrutura aí pulsada. Isso aqui é um canto tonal de Amerega berorroca, essa espécie, tá bom? Aqui tem 5 cantos de anúncio, cada um desses daqui é um canto de anúncio, tá bom? E aqui nós destacamos em amarelo esse canto para demonstrar. E olha aqui, os cantos tonais costumeiramente geralmente apresentam harmônicos, né? A definição de harmônico é uma banda, né? Uma frequência que ela é múltipla, né? Da frequência tem a dominante aqui, fundamental, fugiu o nome, mas aqui temos a frequência fundamental, que é a primeira frequência do canto, tá bom? Que é essa daqui, no caso de Amerega berorroca. Mas a frequência fundamental, no caso do canto de Amerega berorroca, não é a mesma frequência dominante. O que é frequência dominante? Aqui eu estou falando sobre conceitos básicos dentro de bioacústica, tá? Frequência dominante, pessoal, é sempre quando você tem várias frequências. Então, aqui ó, temos uma faixa de frequência, certo? Outra faixa de frequência, terceira, quarta, aqui tem quinta, sexta, que aqui vai perdendo um pouco de energia, então, mas aqui podemos, se aumentarmos o ganho lá na hora de gerar a figura, ele vai aparecer aqui. Então temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa é a frequência fundamental, é a primeira frequência do canto, né? A menor frequência aqui embaixo, então ela está em torno de 2, ok? 2 kHz. Estamos falando do domínio espectral agora, beleza? E aqui temos a frequência dominante, a frequência dominante está em torno de 4 kHz. Vendo como é múltiplo? Ó, 2, 4, 6, 8, tá bom? Aqui 10, 12. Então, a definição de bandas de frequências harmônicas é essa. Então, em outros cantos, a frequência dominante pode ser a mesma que a frequência fundamental. Então, aqui teria mais energia. Então, frequência dominante sempre é a frequência, é a banda que tem mais energia, tá mais com as cores mais quentes no audioespectrograma. Beleza, pessoal? E aqui, vocês podem notar um canto relativamente não é tão longo e ele é composto por uma nota só. Então, só tem uma nota o canto de anúncio de Amerega berorroca. E é um canto tonal, tá bom? Deixa eu tocar para vocês ouvirem. Treinem o ouvido para vocês perceberem a diferença de um canto tonal e um canto pulsado. Vou colocar mais uma vez para vocês, tá bom?
certo? Um canto muito bonitinho. Bicho muito arredio, muito esperto, difícil de gravar. Bom, vamos para o próximo. Um outro tipo de canto tonal, que esse aqui provavelmente vocês já ouviram aí, sei lá, todo mundo que vai para o mato em algum momento vai ouvir essa espécie, Leptodactylus fuscus, tá bom? Aqui é uma imagem dessa espécie, tá bom? Espécie comum. E aqui temos um canto tonal, aqui por outro aqui, outra figura que eu mostrei, eu utilizei o Seawave, tá? Essa figura aqui foi elaborada no Seawave, é um pacote da plataforma R, uma figura bem bonita, né? Mas para gravar, para edição, você quando chega do campo, você pega tira retira, né? Extrai, faz o download dos arquivos WAV. Ah, uma dica importante. Sempre te gravem no formato WAV, tá bom? Sempre que possível, porque é um formato que ele é mais rico, que ele contém, como não há compressão, como no formato MP3, ele é mais rico em detalhes do canto. Então, é recomendável que vocês utilizem o formato WAV, tá? Então, fazendo essa extração dos cantos lá do gravador, eu utilizo o Audacity, né, que eu vou falar mais para frente, mas é um programa bem bacaninha, dá para você analisar também os cantos, ele tem oscilograma, é um programa gratuito, dá para você utilizar sim esse canto para você fazer várias coisas, editar, analisar, enfim. E se você quiser publicar, talvez o editor cobre que você utilize o Raven ou algum outro programa um pouquinho mais sofisticado, mas é um programa bacaninha que eu recomendo. Então, aqui nesse Audacity que eu tirei esse print aqui, temos o canto de Leptodactylus fuscus, tá? Olhem aqui que nós chamamos aqui, reparem que o canto de Amerega, que vocês podem observar, ele está mais horizontal, né? Há uma que nós chamamos aqui de modulação de frequência, né? Vocês podem observar que aqui ele está a 4 e aqui em cima ele chega lá, vamos dizer assim, 5, né? Mas olha aqui, no início do Leptodactylus fuscus, no início está em torno de 1 kHz e aqui em cima está em torno de 3 kHz. Quando você olha aqui, traço uma linha imaginária aqui para vocês terem uma noção, né? Então, o bicho ele consegue modular a frequência, então ele aumenta a frequência ao longo do canto. Conforme ele vai cantando, ele aumenta essa frequência, tá bom? Então, nós chamamos isso de modulação de frequência, tá? Então, vou tocar aqui para vocês ouvirem. Esse aqui é um canto também, um canto tonal de uma nota única, tá? Todo mundo já ouviu, né? Certo? Então é isso, pessoal. Um canto, vocês podem notar aqui que tem uma presença de um harmônico aqui também, tá? Nesse caso aqui, a frequência dominante, olha, que contém mais energia, tá bom? Certo? Agora eu vou mostrar para vocês um canto pulsado. Isso aqui é o canto de Schinocnema parva, tá? É lá de Rio Preto, não de São Paulo, mas é uma cidade lá de Minas Gerais, tá bom? Vocês podem notar, visualmente já é bem diferente, né? Temos aqui o que eu falei lá de pulso, modulação de amplitude. Olha aqui, estamos no oscilograma, tá? Deixa eu ativar o laser. Estamos aqui no oscilograma. Olha aqui os intervalos de silêncio. Bom, aqui temos uma modulação de 100%, uma modulação completa na amplitude, tá bom? Então definimos isso como 1, 2, 3, 4, 5, 6, conta vários pulsos dentro dessa nota, tá? Então aqui é um canto pulsado com uma nota só, tá bom? Então Schinocnema parva tem um canto de anúncio pulsado com uma nota só, certo? Aqui nós temos aqui cortou infelizmente os kilohertz, a legenda, né? Mas enfim, temos aqui a frequência dominante, ok? Aqui temos, na verdade, aqui a frequência dominante, aqui outras bandas, outras frequências, ok? E eu vou colocar para vocês ouvirem como... Reparem, lembram do canto do Fuscus e da Merega Beroroca? Olha como que é um canto pulsado. Olha não, né? Ouçam. Repararam a diferença?
Dá para você distinguir de longe, né? É bem marcante a diferença. Então, vamos prosseguir. Aqui temos um canto pulsado de pseudopaludícula matuta, tá bom? Aqui um outro canto aqui, bem diferente. Olha aqui, ó. Em A temos o canto total da espécie, em A temos o canto de anúncio completo, tá bom? E aqui em B nós temos um zoom de apenas 3 notas que estão em algum lugar aqui dentro se eu não me engano, nessa terceira série aqui. Nós chamamos isso aqui de uma série. Deixa eu ativar de novo o laser para ficar mais claro. Essa aqui é a primeira série de notas, uma segunda série de notas e uma terceira série de notas. Tá? Então temos 3 séries de notas. Dentro dessa série de notas temos as notas pulsadas. E as notas, cada nota tem 2 pulsos. Aqui é uma nota, uma segunda nota e uma terceira nota, tá? Entre as notas temos um intervalo entre notas, que é daqui a aqui, certo? E dentro das notas temos os intervalos entre pulsos, né? Temos os 2 pulsos aqui, o intervalo entre pulsos é esse aqui é o outro intervalo entre pulsos, o outro intervalo entre pulsos, tá bom? Esses são caracteres temporais. Os caracteres temporais nós sempre analisamos nos oscilogramas, que temos a fidelidade aqui garantida do domínio temporal do canto que nós estamos analisando, tá bom? Os aspectos espectrais vamos analisar no audioespectrograma, aqui ó, o canto está em torno de 4,14 kHz, assim, para sermos mais gerais, tá? Então, a frequência dominante dessa espécie está em torno de 4 kHz. E ouçam como o canto é bem diferente. Tem que ativar. Canto bem mais longo, né? Vocês puderam notar que quanto mais longo esse bicho tem, essa espécie tem lá seus 12 milímetros, 13, 14 milímetros de os machos, né? Comprimento rosto cloacal, incrível aí a quantidade que esse bicho canta em tempo, né? Então ele fica em torno de 30 segundos cantando, assim. Tem cantos mais longos, tá bom? Tem uns que chegam em outras espécies de que ficam 1 minuto cantando assim, é incrível. Então, aqui retomando aqui um canto pulsado que possui várias notas que são emitidas em sequências, né, uma atrás da outra, e estão dentro de séries, né? Essa primeira série, segunda série e terceira série. Beleza, pessoal? Aqui eu dei um panorama geral para vocês, o que é frequência dominante, frequência fundamental, caracteres temporais, intervalo entre notas, intervalo entre pulsos, enfim. Temos também, que eu não falei, a taxa, né? Se voltar aqui, tem como você calcular, você vai pegar a quantidade de notas que esse macho emitiu e vai dividir pelo tempo, aí você tem a taxa de notas por minuto ou notas por segundo. Tem como você também calcular a quantidade de pulsos emitidos em um determinado tempo e dividir isso e encontrar uma taxa de pulsos por segundo, tá bom? Enfim, vários caracteres que nós utilizamos aí para identificar, para caracterizar, e depois nós utilizamos para classificar essas espécies e compará-las, né, com as outras espécies mais próximas. As análises, nós podemos, falando agora um pouco mais prático, né, mas como é que nós vamos analisar isso e captar e analisar esse som? Bom, primeiro na captação de áudio, nós começamos pelo que é ideal, né? O ideal quando você quer, por exemplo, desenvolver uma tese ou publicar algum artigo dentro da bioacústica, e você utilize um gravador digital. Aí nós temos um dos melhores aí, os Marantz, né? Tem outros também, mas peguei como exemplo aqui o Marantz, que aí tem vários modelos, mas só para exemplificar aqui, tem
2 modelos, mas mostrar para vocês que é um gravador de alta tecnologia, fantástico. Junto a esse gravador, o recomendável é que você utilize um microfone direcional profissional, tá bom? E tem alguns tipos de microfone, tem microfone que grava ultrassom, enfim. Mas para vocês, os mais comuns aí são da Sennheiser, uma marca alemã. São equipamentos caros, assim, que você vai ter que importar e aí você precisa de algum financiamento, ou se você for rico, né? Você consegue comprar, são equipamentos muito bons. Mas tem opções mais baratas, né? Opções um pouco mais antigas. Eu, na iniciação científica, no começo do mestrado, também utilizei esse Boss aqui, ó, e me ajudou bastante. Ele tem outras funções além de captar, de gravar sapo. Claro que esses equipamentos aqui, pessoal, não foram desenvolvidos para gravar sapo, tá? Nós que utilizamos eles para levar para o brejo e gravar as espécies. Então tem que se tomar um cuidado redobrado, né? Inclusive, uma dica, né, vocês têm uma case aí que quando chover ela seja ela não molhe, né? Não deixa úmido o equipamento, que isso vai estragar e você vai perder alguns milhares de reais. Mas como eu disse, tem outros equipamentos mais acessíveis, né? Tem esse Tascam aqui, ele tem esses microfones aqui do lado externo, são acoplados, mas pouco melhor assim do que um gravador que não tem um microfone externo, né? Eu já publiquei artigo em importantes revistas aí da herpetologia que nós gravamos com o Tascam, tá? Então é um gravador bom. Essas opções um pouco mais raiz, né? Podemos dizer assim, ainda uma fita rolo, mas ainda dá para você analisar. Temos esse aqui pequenininho, né? O M-Audio Microtrack aí. É uma opção bem bacana, esse acopla, tem como você acoplar o microfone aqui, um gravador bem portátil, cabe na palma da mão, tá bom? Então o ideal é você utilizar um gravador e na melhor cenário, um gravador digital e um microfone direcional profissional, tá bom? Mas o que é importante, pessoal, quando vocês forem trabalhar, forem para campo, registrar os cantos que estão ali sendo emitidos, sabe? E numa hora dessas, às vezes esqueceu o equipamento, ou está no começo de tudo, está difícil, a gente sabe também das dificuldades financeiras, né, que a gente tem. É possível sim fazer um registro com hoje quase todo mundo, né? Assim, é difícil encontrar alguém que não tem um smartphone aí. Você pega ali o gravador de áudio e grava o que você está querendo, o bicho está cantando a 1 metro de você, coloca o seu celular, tenta captar esse som. Claro que você vai ter dificuldades, enfim, não é uma gravação profissional recomendada, mas pelo menos você tem um registro e dá para você analisar isso, compartilhar isso com especialistas no futuro. O importante, pessoal, é gravar as espécies. Nós somos seres muito audiovisuais, né? E mais visual do que áudio, né? Podemos dizer assim, às vezes focamos muito vamos identificar o bicho aqui com base na morfologia, não sei o que, mas a bioacústica, ela é muito útil no momento da identificação das espécies. Então fica aí a minha dica. Não tem gravador, está sem dinheiro, esqueceu lá no acampamento, no alojamento, tenta captar aí com o próprio celular, que pode ser sim uma boa alternativa, né? Análises acústicas, né? Análises profissionais, elas são feitas aí no Raven, né? Eu utilizo o Raven para analisar os meus sons. Aqui está na versão 1.5 já, é do laboratório de ornitologia lá da Universidade de Cornell, tá? É um programa fantástico, muito bom, recomendo. Mas temos opções, tem o Adobe Audition também, que é pago. O Websoft eu não tenho certeza se é pago, se ele é gratuito. Mas o SoundRuler, ele é gratuito, é um bom programa de análise. Seawave, a plataforma R, então totalmente gratuita. Aí você vai precisar de entender um pouco sobre linguagem R, tá bom? Então você precisará aí desenvolver algum conhecimento no R. Mas temos o Audacity, como eu falei para vocês, um programa bem intuitivo, gratuito,
muitas pessoas utilizam, enfim, o pessoal que trabalha com som, com música, utiliza esse Audacity aí. É um programa bom, é gratuito, você pode utilizar ele abertamente, sem problema algum. Mas, se você quiser fazer análises mais refinadas, um pouco mais profissionais, eu recomendo o Raven, tá bom? Ok? Bem, agora vamos para uma parte eu tentar mostrar a vocês da importância da bioacústica na identificação de espécies de anuros, né? Aqui nós temos 3 espécies, né? Que ficam espécies bem comuns aí, né? Boanas e um Pithecopus. Que fica fácil, né? Morfologia ajuda bastante. Você tá ali no campo, você olha o bicho, você já sabe identificá-lo, né? Então, aí a vida do consultor é bem tranquila. Mas temos exemplos assim, ó. Aqui é um teste, né? É um teste não, uma praticazinha que nós vamos fazer aqui. Quantas espécies você acha que existem aí nessa figura? Deixar aqui silencinho, vocês podem apertar pausa também. Aliás, vocês podem apertar pausa ao longo da aula para tomar uma água, não precisa ouvi-la diretamente, tá bom? Bom, quem por morfologia poderia aqui dizer que não, essa aqui o dorso é um pouco mais liso, essa aqui tem o dorso um pouco mais rugoso, essa aqui tem uma coloração, sei lá, tem 3, 4 espécies aqui, né? Com base na morfologia externa. Essa aqui tem uma mancha, né, bem definida, enfim. Não, aqui temos todos esses espécimes pertencem a uma mesma espécie, todos os indivíduos de uma mesma espécie, que é a Pseudopaludicula matuta, tá bom? E todos possuem o mesmo canto de anúncio, tá bom? Eu mostrei lá para vocês em slides anteriores o canto de anúncio de Pseudopaludicula matuta. Então aqui nós temos uma variação intraespecífica na morfologia externa, tá? Então você pode coletar esse bicho em Curvelo ou no sopé sul da Serra do Cipó, onde esses bichos ocorrem ali em Minas Gerais. Você pega um desse e depois vai lá em Curvelo, pega outro desse com base na morfologia. Não, eu acho que é diferente, aqueles chutes, né? Mas o canto de anúncio é idêntico, mostrando a importância de você ter o registro acústico, tá bom? Outro exemplo, quantas espécies vocês acham que tem aqui nesse slide? Pelo padrão de coloração, pela morfologia, compleição corpórea aí dos indivíduos. Podemos dizer que são todos muito semelhantes, né, na morfologia aqui, na coloração dos flancos, né, nessa região mais interna aqui da coxa, inguinal aqui, tá? A coloração é muito semelhante e, de fato, esses indivíduos pertencem a espécies que são indistinguíveis morfologicamente, tá? São espécies crípticas morfologicamente. Então, aqui nós temos 3 espécies, tá bom, pessoal? Aqui temos Pithecopus araguaios, aqui Pithecopus hipocondrialis, lá da Chapada dos Veadeiros, aqui de Pontal do Araguaia, tá bom? E aqui nós temos uma espécie recém-descrita, Pithecopus gonzagai, tá bom? Então essas espécies são morfologicamente crípticas, né? Impossível você identificá-las com base em morfologia externa, tá? Então, novamente, temos uma variação fenotípica que ela pode ser ora muito alta, ora muito baixa, ela pode ser intraespecífica, interespecífica. Então, temos que tomar muito cuidado aí. Os consultores ambientais têm uma missão muito importante, né? Que é desenvolver estudos para quando vai se implementar aí um grande empreendimento que vai causar um impacto importante aí em determinada região, em determinada paisagem. Então, são os consultores que vão ali identificar e dizer, fazer estudos, né, ambientais para mostrar qual será e como que vai ser o acompanhamento ao longo dos anos das espécies que ocorrem ali. E nós estamos, eu que estava dentro da academia até um tempo atrás, ainda estou desenvolvendo estudos, né? Lido muito com espécies crípticas, né? Que são essas espécies que eu falei para vocês, que são indistinguíveis umas das outras. Uma coisa que eu esqueci de dizer que é muito importante, essas espécies, além de morfologicamente crípticas, o canto também é muito semelhante. Tem uma diferença aqui e acolá, mas elas não ajudam para diagnosticar as espécies. Quando você diagnostica uma espécie é quando
você consegue dizer assim, tacitamente, claramente que ó, essa espécie é X porque ela tem um canto assim, essa espécie é Y porque ela tem o canto de outra forma, entendeu? Então, canto e morfologia não distinguem essas três espécies, tá bom? Nós temos os estudos da biodiversidade brasileira estão se aprofundando muito, muitas espécies crípticas estão sendo descritas recentemente, tá? E eu afirmo aqui para vocês, espécies crípticas, pessoal, a identificação é impossível com base em caracteres morfológicos. Então, tome muito cuidado com a identificação que vocês saem aí notando. As pessoas falam bicho, já dá de nome, prontidão assim, com base em tal característica morfológica. Isso é possível, sim, mas temos que nos atentar às espécies crípticas, tá bom? É algo que nós temos que tomar muito cuidado. Mas como podemos fazer a identificação da diversidade críptica, né? Acabou o nosso trabalho, a gente não vai realizar mais nada, professor? Bem, tem como sim. A bioacústica, embora o último caso que eu falei, ela não ajuda, ela pode ser uma ferramenta muito útil, como é o caso lá das pseudopolidículas que eu mostrei, da pseudopolidícula matuta, tá? Só um minuto. Então, a bioacústica, ela ajuda a diagnosticar essas espécies, tá bom? Quando você tem grupos que o canto ele é coespecífico, né? Naquele padrão que eu descrevi num dos primeiros slides, tá? Então ela pode ser uma ferramenta belíssima para quem aí está fazendo consultoria ambiental. Mas, como eu já disse, às vezes nem a bioacústica resolve, aí até o sapinho fica confuso. E aí nós precisamos lançar mão de outras ferramentas, e aí a genética ela é uma ferramenta muito interessante, e aí ela vai ali de fato bater o martelo, mas eu sei, pessoal, que é, o contexto, né, de estudos de levantamento de fauna, enfim, dificilmente você vai conseguir fazer uma análise genética, mas fica aqui quando você vai se deparar com por exemplo, para dar algo mais concreto para vocês. Essa Pithecopus gonzagai que eu mostrei no slide anterior, ela, inclusive eu posso até voltar. Esse Pithecopus gonzagai aqui, ela é a espécie irmã de um outro que não está aqui, mas também que morfologicamente, acusticamente também é tudo muito parecido, são semelhantes demais, tá? Morfologicamente e acusticamente. É irmã de Pithecopus nordestinos. Gonzagai e nordestinos são espécies irmãs. Nós conseguimos escrevê-las com base em dados genéticos, né, e filogeografia também. O que aconteceu é que a mudança do curso de água do Rio São Francisco separou a população ancestral, as populações ancestrais, né, e isolou essas duas espécies, uma para o lado sul do Rio São Francisco e outra para o lado norte do Rio São Francisco. Então, a espécie que temos em Sergipe, Bahia, ao sul do Rio São Francisco, é Pithecopus nordestinos, tá? E a espécie acima, no Nordeste todo, lá, Rio Grande do Norte, Ceará, enfim, acima do Pernambuco, acima do Rio São Francisco, temos a Pithecopus gonzagai, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Eu não vou fazer uma análise genética, mas você tem o padrão de distribuição. Isso é uma ferramenta muito importante aí para os consultores ambientais. Dá para você identificar com base nisso, tá bom? Então, voltando, se a bioacústica não resolve, temos que lançar mão de outras ferramentas, outra fonte de dados, né? Mas ela ajuda bastante, beleza? Mas, ô Felipe, tá, você falou aí, quase 55 minutos de fala, mas como saberei qual é o bicho que está cantando lá no brejo? Vou chegar lá no meu trabalho, que eu fui contratado para fazer um levantamento, né, da neurofauna, por exemplo, e como é que eu vou saber qual bicho que está cantando? Fuscos é tranquilo, eu chego lá, tem 10, 15 espécies cantando. Como é que eu vou saber se eu não conheço todas e tal? Bom, dicas. Você vai. Não vou mentir, mas você vai ter que ler e estudar bastante, assim. Se você se tornar um especialista na área, você vai ter que ler e estudar bastante bibliografia primária, tá bom, pessoal? O que eu quero dizer com isso? Com os artigos de descrições das espécies,
revisões taxonômicas amplas, tá bom? Utilize os artigos dos especialistas. Muitas das vezes, vamos supor, eu vou fazer um estudo em Goiás, eu vou lá e pego um estudo de levantamento da neurofauna do estado da região ali de Goiás. Mas esse estudo de levantamento, ele às vezes não foi desenvolvido por um especialista em anuros, anfíbios, sabe? Então, só foi baseado em dados morfológicos e como eu disse, pessoal, temos que tomar muito cuidado com a diversidade críptica, tá? Temos que incluir essa diversidade críptica nas listas de espécies, tá bom? E isso, infelizmente, você só vai conseguir encontrar com uma qualidade assim razoável, boa, em artigos de descrições das espécies, revisões taxonômicas amplas que são feitas aí pelos doutorandos, pelos mestrandos e pós-docs, enfim. Tentem buscar artigos, tá? Que mostrem essas com uma abordagem taxonômica bem definida e bem delimitada, tá? Tente evitar lista de espécies de pessoas que não são tão experientes. Às vezes tem listas de espécies com pessoas experientes que você pode confiar, mas para suas identificações, para fazer um trabalho bem bacaninha, leia a bibliografia primária de pessoas especialistas da área, beleza? Para treinar o ouvido, uma coisa que você tem que começar a treinar nós somos, como eu disse, né, nós somos muito visuais. Para treinar o som, no começo tem várias dicas, né? Você vai tentando isolar os sons, por exemplo, em uma música você tenta isolar ali o baixo, a guitarra, o teclado, no samba o cavaco, o tantã, você vai tentando isolar ali com os olhos fechados, se você conseguir, você vai isolando, porque isso você vai precisar também no brejo. Você vai chegar ali no brejo, tá uma cantoria, choveu bastante, tá chovendo muito, né, nesse final de dezembro, ainda bem. Tem muitos bichos cantando e às vezes você consegue definir, ouvir só, se você não se concentra muito, só, por exemplo, tem uma Ana Faber cantando, aquele canto bem marcante, né? Você vai ter dificuldade para ouvir os outros bichos. Então, esse treinamento da sua audição tem que ficar um pouquinho mais refinado, então você vai treinando isso de alguma forma. E uma recomendação que eu deixo são essas duas plataformas aqui. Há outras, mas eu destaco essas duas. Essa aqui é brasileira, essa aqui é espanhola, tá? A Fonoteca Neotropical Jacques Villard. Lá, esse site aqui tem todos os tombos, né? Tem ave, tem mamífero, tem muito sapo, anuros, né? Para você ouvir lá e com uma identificação razoável, boa, você pode confiar. Então você vai brincando um pouquinho lá, vai digitando as espécies e vai ouvindo o canto de anúncio de cada uma, tá? E a Fonozool também, uma boa base de dados aí, para você ir conhecendo o canto das espécies e associando padrão morfológico com o canto de anúncio. Isso vai ajudar bastante, tá bom? A segunda e a penúltima e a última, elas são parecidas, que é contatar especialistas, pessoal. Entre em contato com o pessoal que trabalha com taxonomia desses grupos. Minha recomendação, busque os orientados de pessoas, o que nós chamamos aí dos grandes especialistas, né, grandes autoridades dentro dos estudos de biodiversidade de Anura, no Brasil, por exemplo, grandes nomes como Célio Haddad, Luiz Felipe Toledo, enfim, vários. Eu não vou ficar listando aqui para não ficar citando muitos nomes, né? Tente procurar os seus pós-docs que eles supervisionam, os seus doutorandos, os seus mestrandos que estão desenvolvendo estudos com taxonomia de determinados grupos. Então, você está com dificuldade de identificar uma boana do Pará, entre em contato com essa pessoa e não entre assim, fala, segue o canto e que bicho quer. Não é bem assim, tenta fazer aquela política da boa vizinhança, né? Conversa com o cara, os pessoal da pós-graduação, eles têm muito interesse em dados. Então, olha, a gente pode fazer um trabalho junto, que bicho que é esse? Claro que haverá pessoas que não vão te responder, mas o pessoal é muito solícito. Você pode procurar em ResearchGate, Twitter, enfim, pode de diversas formas, que não faltam formas de, né, por e-mail, de entrar em contato com as pessoas. Uma outra é participar de congressos, encontros herpetológicos e
para o bar com as pessoas que são especialistas, trocar ideia, conversar bastante para que vocês criem uma experiência, um repertório maior, né? Que vocês consigam identificar essas outras, esse tanto de espécies que nós temos aí Brasil afora, tá? Hoje o país mais biodiverso em anurofauna, tá? Muito importante dizer isso. Eu acho que é isso, pessoal. Agradeço quem ficou aqui até o final. O meu e-mail é esse, tá? Podem me escrever quando vocês quiserem. É com Y mesmo, tá bom? Todo mundo me pergunta que é Gmail? Não, é com Y. Podem me procurar também no SearchGate, no LinkedIn, enfim. Precisou de trocar uma ideia? Manda uma mensagem aí que a gente conversa um pouquinho. Beleza, pessoal? Acho que basicamente o que eu preparei. Fiquem em paz e cuidem-se. Um abraço.